Bom dia, meninas, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui para dar continuidade às nossas devocionais que estamos fazendo no livro de Atos, né? Eu vou estar lendo Atos capítulo 25, do 1 até o 27, amém? E traz por título: Paulo comparece perante Festo e apela para César. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém armando ciladas para que o matasse, né? Como nós vimos na devocional anterior, no versículo 27, né, do capítulo 24, nós vamos ver que Paulo, ele se encontra já preso, né? Félix teve por sucessor a Festo, mas Paulo ele continuou sendo mantido preso. Então aqui nós vamos ver que os principais dos sacerdotes, né, e eles comparecem perante a Festo para tentar fazer com que Festo libere Paulo para que seja transferido para Jerusalém, para que Paulo então seja julgado lá, porque eles acusam Paulo. Paulo está preso e eles têm uma acusação, né, contra Paulo. Então eles não querem que Paulo seja julgado ali, querem que Paulo seja julgado em Jerusalém, mas não é nem pelo fato de Paulo ser transferido para ser julgado em Jerusalém. Nós vamos ver que aqui no 3 eles estão armando claramente, né, para matar Paulo no caminho. Ou seja, se Festo liberar para que Paulo seja transferido para Jerusalém para ser julgado lá, eles vão armar alguma coisa no meio do caminho para então tentarem matar a Paulo, né? Nós vamos ver aqui, ó, no versículo 7. E chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações, que não podiam provar, né? Então, assim, os judeus, eles rodeavam muito, acusavam muito, mas todas as acusações que eles tinham contra Paulo, eles não tinham prova, eles não tinham como provar, né? Aqui no 8 vai falar: mas ele em sua defesa disse: eu não pequei contra coisa alguma, contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César, né? Nós vamos ver que aqui Paulo ele está se posicionando, né? Nós vamos ver como, na verdade, ele se posiciona diante dessa injustiça que está acontecendo com ele. Nós vamos ver que Paulo, ele é um homem de muita fé, né? Um homem de princípio, um homem que é conhecedor de seus direitos e que sabia muito bem como se posicionar diante de tal situação, né? Isso aqui eu acho muito importante, né? Porque além dele ser uma pessoa que tinha grande intimidade com Deus, que era um homem de fé, que era um homem de posicionamento, né? E mesmo sendo um homem dessa forma, ele também era conhecedor de seus direitos, né? Ele não era leigo, né? Então aqui nós vamos ver que ele já está se posicionando, ele já está falando sobre os seus direitos, que ele não pecou sobre nada. Nós vamos ver aqui, ó, no versículo 9. Todavia Festo, querendo comprazer os judeus, né, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e selar perante mim, julgado acerca dessas coisas? Festo aqui, ele fica em cima do muro. Na verdade, ele sabe que Paulo, ele é inocente, que aquelas acusações são incabíveis, né? Que não tem como eles matarem Paulo diante dessas acusações aqui, porque ele não vê prova. Só que para tentar agradar, né, os judeus, ele pega e faz essa pergunta para Paulo, né, para tentar ficar bem diante dos judeus. Mas aí Paulo, ele se posiciona e fala: estou perante o tribunal de César, né, onde me convém que seja julgado. Não fiz agravo nenhum a alguns judeus, como tu mesmo sabe. Paulo que ele já está afirmando para Festo, né, que Festo sabe que ele é inocente.
Então, assim, ele está se posicionando, falando que ele está diante do tribunal, né, de César. Então, que convém ele ser julgado ali naquele lugar. Não basta, queridos, só falar bonito, né, saber sair e entrar de alguma situação. A gente tem mesmo que buscar conhecimento para a gente saber quais são de fato, os nossos direitos. Para que em uma hora de uma situação parecida como essa que Paulo viveu, nós venhamos saber como se sair de cada uma delas, né? Porque a gente tem realmente que conhecer os nossos direitos. Porque se você não conhece os seus direitos, ali vai ser feito com você o que der na cabeça deles. Você não sabe qual é o seu direito, então você não consegue se defender. E nós vamos ver aqui que Paulo ele se posiciona o tempo inteiro, né? Nós vamos ver que nos outros capítulos ele se posiciona o tempo inteiro. Então eles estão vendo, né, que Paulo ele não é um desentendido, um desinformado qualquer, que eles vão tentar fazer qualquer coisa e ele vai aceitar, negativo. Ele está se posicionando a todo tempo, né? É o que devemos fazer também, aprender. Nós vamos ver que nós temos aprendido muitos nesse devocional de Atos. Paulo, entre outros, eles têm nos ensinado muito, né? E uma das coisas, além de ser pessoas, né, de íntima intimidade com Deus, de ser pessoas de fé e tal, o posicionamento me chama muita atenção, né? Diante de todos os perigos, diante de todas as situações de medo, né? Eles não param, eles continuam, eles se posicionam a todo tempo. Por mais que eles estavam sendo perseguidos, né? Porque ninguém queria ouvir, né, a palavra, eles estavam sendo perseguidos por causa da palavra do Senhor, eles não pararam, né? Eles continuaram se posicionando e fazendo o que o Senhor designou. Então vamos seguir aqui para não ficar muito longo. Então aqui no 11 vai falar, Paulo fala desse jeito: se fiz agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer, mas se não há coisa de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles, apelo para César. Veja que aqui ele toma um posicionamento forte aqui, ele fala, se realmente tiver prova, né, do que eles me acusam, eu não me recuso morrer. Olha que coisa linda, não é verdade? Mas e se não tiver prova, né? Então aqui ele está se posicionando mais firme ainda, entendeu? Se fiz algum agravo, cometi alguma coisa digna de morte, não me recuso a morrer. Ou seja, está presente as provas, né, de que me acusam, né? Eu acho esse versículo aqui muito interessante, chama minha atenção. Mas aqui no 12 fala, então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irá. Né? Festo fez essa reunião lá com o conselho, então eles decidiram mandar Paulo para Festo. E aqui perdão, para César. E aqui no 19 nós vamos ver assim, tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Aqui é Fausto, né? Festo falando deixa eu só achar aqui, para o rei Agripa, falando sobre Paulo, né? Por que Paulo estava passando por aquela situação, quais eram as acusações que os judeus estavam acusando Paulo. Então aqui ele está falando que a principal causa, né, da acusação é porque Paulo afirmava que um tal Jesus, defunto que tinha morrido, né, e Paulo afirmava que vivia. Então assim, eles não entendiam, eles não compreendiam, não acreditavam na ressurreição, né? Então esse era um dos principais motivos que Paulo estava sendo acusado. Aí aqui nós vamos ver que no mais embaixo que Paulo ele vai se apresentar diante de Agripa. Agripa ele fica muito curioso, né, para conhecer Paulo. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muitos aparato, entraram no auditório com os tribunos
e varões principais da cidade, segundo trazido Paulo, por mandado de festa. Aqui ele quer ouvir, né? Ele fica curioso, o rei Agripa, diante de tantas coisas, de tanto alvoroço, né? Tantas acusações contra Paulo. Aí aqui no versículo 27 vai falar assim, porque não parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele acusações. Aqui Festo se encontra meio que perdido, porque ele vai ter que enviar Paulo, né, para ser julgado. Só que para ele fazer uma coisa dessa, mandar alguém ser julgado diante de César, ele tem que ter uma acusação concreta, né? Tudo digitadinho ali, tudo certinho, com provas, com testemunha, com tudo. Só que ele não tem, ele não tem. Aqui ele está falando como que me convém, né, enviar um preso e não notificar contra ele acusações. Festo aqui, ele vai ficar em maus lençóis, né, por causa dessa situação. Mas tinha que acontecer, né? Paulo, ele tinha que ser transferido, né, para ser julgado lá em Roma. Porque nós vamos ver aqui no capítulo 23, no versículo 11, vai falar dessa forma. Na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse, né? O Senhor apresentou-se para Paulo e disse para ele desta forma: Paulo, tem ânimo, porque como de mim manifestasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então, assim, se Paulo não fosse transferido para ser julgado em Roma, né, não ia se cumprir esta palavra aqui do capítulo 23, né, do versículo 11. Então, estava tudo nos planos de Deus, era tudo o propósito de Deus, nada acontece fora do propósito de Deus. Muitas das vezes a gente acha que as coisas têm que acontecer do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo, mas não é bem assim. É tudo no tempo de Deus, estava tudo planejado, tudo certinho, foi tudo proposital, ele tinha que passar por esse processo, né? E assim, é um homem que nos ensina em muitas áreas, que nós possamos aprender, continuar aprendendo mais e mais com Paulo. Irmãs, me perdoem os erros, me perdoem porque ficou extenso também o devocional, mas eu peço para que as irmãs continuem, né, comendo dessa palavra Bíblia, dessa palavra viva, porque isso é um alimento de vida eterna. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.